convidada do Perimetral Podcast dessa semana é uma grande artista gaúcha. Não só pela voz, mas pelo que ela representa. Essa cantora, ela deu um chega pra lá no machismo ao questionar letras de músicas tradicionalistas e ao criar um baita festival, o Peitaço da Composição, que destaca mulheres. Mulheres compositoras, mulheres cantoras, mulheres instrumentistas. Essa nossa convidada, ela marcou a história do Galpão Crioulo aqui na RBS TV, ganhou um caminhão de prêmios e hoje leva o seu Canto de América, que é um baita show com repertório latino-americano, pro Brasil e pro mundo. Eu tenho a honra de receber aqui minha amiga, de quem eu sou muito fã, Shanna Miller. Ai, me emocionei de te ouvir. Minha amiga, minha colega de colégio. As pessoas não sabem disso, né? Vamos e contar. de faculdade. Vamos começar contando curiosidades. Fomos colegas em Santa Cruz do Sul. Foi meio rápido, né? No ensino médio, foi porque só tu era o último meio nômade, né? Tu sempre circulou pelo estado. Essa parte é uma parte bem fundamental da minha história, né? E depois na faculdade de jornalismo, entramos juntas, né? Acho que tu saiu um ano antes, que eu fiquei dando uma enrolada, porque eu já viajava muito fim de semana, então a aula de religião eu nunca ia. E depois a gente se encontrou no acampamento Farroupilha, eu fazendo a cobertura pela Zero Hora, Isso. e tu tava lá com 1000 eventos, já era uma estrela em ascensão. Mas enfim, acabei que sempre trabalhei com isso, né, Ju? Sempre com a coisa da cultura gaúcha e esse nomadismo aí do meu pai, né, que era gerente de banco. Então me fez ir para várias cidades do Rio Grande do Sul e numa determinada época caí no Alegrete e começar toda essa relação com a cultura gaúcha. Foi no Alegrete que começou? Foi no Alegrete. Eu sou natural de Montenegro, mas nunca morei lá, né? Então, assim, morava a cada 2 anos numa cidade. No Alegrete nós ficamos mais tempo. O pai foi promovido lá e tal. E eu encasquetei que eu queria ser primeira prenda. E aí fui estudar as coisas do Rio Grande do Sul. Comecei a cantar por isso. E quando eu fui apresentar o Galpão Crioulo, eu brinco. Na verdade, eu me preparei a vida inteira para ser apresentadora do Galpão Crioulo. Sem saber que era isso que eu queria, entende? Então… porque realmente a minha história com a cultura gaúcha é muito profunda e quando caem essas pautas de questionar e tal, eu sempre digo, eu tenho muita tranquilidade para questionar, porque eu vivi isso assim em toda a minha juventude. Eu usei vestido de prenda por essa e pela próxima encarnação, então eu tenho conteúdo para questionar, porque é muito fácil, né? Hoje, esse tempo de hoje que a gente vive, que todo mundo aponta problemas, mas não faz parte. Eu faço parte, integro esse movimento. Sim, e teu questionamento é sempre muito respeitoso, sempre foi muito respeitoso e… enfim, tem um contexto. Respeitosa não história. É a internet, né? Infelizmente não, né? Tá, mas me conta, tu começou nesse mundo, assim, a música entrou na tua vida, a música regional e tal, já muito cedo, com 8 anos, 8 antes, anos. por aí, 8 anos mais ou menos. 8 anos. Aí tu começou a cantar, mas quando é que tu entendeu que isso era o teu caminho, assim, que… Da música, sempre era uma coisa mal resolvida, assim, porque como eu disse, eu não queria ser cantora. Eu queria ser prenda, então assim, a prova artística era uma das exigências do concurso. Pra ser a primeira prenda. Isso. Aliás, eu fico olhando pro meu filho que tem 8 anos e fico pensando, meu Deus, com 8 anos eu já tinha feito a prova, era História e Geografia do Rio Grande do Sul, História e Geografia do Brasil, Tradição, Folclore e Conhecimentos Gerais, tinha que fazer redação, falar para 5 jurados, fazer prova artística, fico pensando, meu Deus, que sabatina, né, como diria minha avó. E aí eu fui cantando em função disso. Aí o Wilson Paim me viu cantar num rodeio quando eu tinha 12 anos, me convidou para gravar a Vitória Régia, faz 33 anos, ainda tem muita gente que me reconhece por causa dessa música. Nossa. Foi a primeira vez que eu fui ao Galpão Crioulo, foi para cantar a Vitória Régia. Foi a primeira vez que eu subi num palco como artista, né, porque contratavam o Paim, pediam para ele me levar junto. Como é que é mesmo a Vitória Régia? Dá para dar uma palhinha, não? Sou flor de Vitória Régia, que enfeita a noite dos rios. Quero que enfeites a vida de um coração tão vazio. Quando eu cheguei em Santa Cruz, as gurias diziam, ai, tu canta Vitória Régia e tal. E aí, foi a primeira vez que eu fui a um estúdio, né, musical. Mas aí, enfim… Eu mudei de cidade, fui pra Cruz Alta. Cruz Alta, cheguei a cantar num bar, fim de tarde, de noite, assim… né, um repertório mais amplo, assim, que ia de Vitor Ramil a Rita Lee, assim. Sempre tem isso também na tua vida? Teve esse momento pequeno, assim, mas no repertório sempre tinha as em espanhol, as canções regionais e tal. Aí eu vim para Porto Alegre para estudar, mas assim, eu tinha essa coisa da música, de querer cantar, mas eu não sabia bem o que era na minha vida, né? Então, assim, eu vim nessa fase me dedicar à comunicação mesmo.
E aí acabou que o destino me levou a encontrar pessoas que me levaram a retomar essa história com a música. Que foi lá por 2004, por aí. E 2001, quando eu entrei, foi um ano bem importante, porque eu entrei na Rádio Rural, que era uma rádio do Grupo RBS, né, do setor rural. Eu fui com o Aldeia dos Anjos do CTG cantar no Canadá, fiquei um mês com eles lá. E eu descobri que uma das colegas de aula que eu tinha, que era a Nayana, era filha do Luiz Carlos Borges. Que foi teu grande mestre, que no foi fim. quem Saudoso me deu Luiz a Carlos primeira Borges. oportunidade em Porto Alegre para fazer o show Palco do Rio Grande. Um show que reinterpretou o Conjunto Farroupilha e os Gaudérios, 2 dos primeiros conjuntos musicais, né, que gravaram esse repertório folclórico, as danças tradicionais. E aí o Borges me abriu essa possibilidade. E na rádio eu fui reencontrando pessoas que eu tinha conhecido quando eu era prenda, ou num festival, né, atuando dentro do tradicionalismo, e ia nos festivais nativistas também. E aí me contrataram para fazer um show, não sei do que, aliás, eu fico pensando do nada, né, em Piratini, por causa da Vitória Regia. Não quer fazer um show? Aí montei o repertório pro show, e o Marcinho Rosado, que estava comigo, tocou, me ajudou a montar esse show, disse, por que tu não grava um disco? E aí foi assim. Aí eu pedi um patrocínio, gravei um disco, e já comecei, assim, com uma identidade muito particular, buscando um espaço, assim, que, por coincidência, porque era o que eu gostava de cantar, não tinha ninguém fazendo isso, que era uma linguagem também mais campeira, as canções em espanhol. E aí eu fui abrindo esse mercado, assim, e que depois outras tantas reabrindo o mercado, né? Porque não descobri a roda, né? Claro, claro. Mas acho que tu trouxe uma oxigenação, uma coisa nova, que talvez não tivesse. E essa coragem de levar as mulheres para um patamar que não estavam antes, né? Eu acho, assim, ó, que é tudo muito jovem, né? A nossa música do Rio Grande do Sul, ela é uma música jovem, apesar da gente ter aí Teixeirinha, ter a Mary, né? Que partiu agora há pouco. Talvez não tenha tido o reconhecimento que merecia, né? Pelo talento que tinha. O que é algo bem comum, né? Se a gente for olhar para o espelho histórico dessa época, assim. Mas a gente tinha várias mulheres, né? Temos até hoje Loma, Fátima Gimenez, Marlene Pastro, Maria Luísa Benites. Cresci ouvindo essas mulheres. Mas era uma época em que essa história da carreira, com discos, com shows, era muito incipiente, né? O lugar, eu falava essa semana, comentava com alguém sobre isso, assim, com Juarez Fonseca. Diziam fazer show na pulperia, né? Não existia esse mercado que as feiras contratam os artistas, que tem não sei quantos rodeios, que os festivais… Era tudo muito começando. Então ali naquela década de 90 vem esse boom do marenco, dessa musicalidade que vem de Pelotas, né? Muitos vieram ali dessa região. Iam estudar agronomia e se encontraram e começou tipo uma nova movimentação que é essa linguagem mais campeira. E aí nesses anos 2000, assim… não tinha uma mulher atuando dentro dessa linguagem, entende? Entendi. Do que o mercado queria naquele momento. Então, eu acho que tem a ver com isso, assim. Eu botei um chapéu na capa de um disco. Mulher não usava chapéu. Sim, hoje, tu revolucionou, hoje todo mundo usa chapéu. Até hoje, né? Basta ver como tu tá aqui, belíssima. Lançou moda, né? Lancei. Hoje eu aprendi com meu amigo Ernesto Fagundes que a gente tem que contar a nossa própria história, senão os outros contam a nossa história de maneira equivocada. Eu inventei um jeito de vestir. É né? verdade. Que eu comecei a fazer nos shows, porque eu gostava de usar bombacha, mas não me sentia bonita de bombacha no palco, né? Eu tenho aquele corpo violão, assim, sou maior embaixo, não ficava legal, não ficava elegante. E aí eu comecei a inventar, fui lá numa costureira de flamenco, mandei fazer uma saia. E aí peguei umas faixas que eu tinha trazido da Argentina, mandei transformar num corselê, né? Porque não é a cinturada, né? A faixa tu compra ela em metro, assim, basicamente. E daqui a pouco as gurias estavam se vestindo como eu no show. E aí uma empresa me procurou e disse, eu queria que tu fosse nossa garota propaganda. Eu disse, não, eu sei por que tu tá me ligando. Porque realmente as pessoas querem se vestir que nem eu. Então eu não quero ser tua garota propaganda, eu quero que tu faça a minha marca. E aí eu lancei a minha marca lá em 2007, por aí, eu acho. Sei que saiu até no Caderno Dona, que é o caderno, né, da Zero Hora. Nossa, até hoje. E hoje. Mercado, né, Ju, se estabeleceu depois disso, assim. Por quê? Porque antes tu entrava numa loja de pilcha gaúcha, tu ia ter N
itens para os homens Uhum. e um para as mulheres. O vestido de prenda. O vestido de prenda. E com poucas opções de cores ainda. Então, assim, muita gente não se identifica com essa roupa, né? E a saia, a blusa, às vezes a pessoa vai lá e compra a saia, usa a blusa que já tem em casa. Então, começou a se criar uma outra forma e um mercado que se abriu mesmo, assim. Eu cheguei a ouvir na rádio, aqui você encontra as saias estilo Xana Miller, eu virei um estilo. Que legal, e sensacional, né? Tá, e aí foi depois disso, foi em 2017 que tu escreveu um artigo, né, um texto que marcou muito, fala um pouco disso que eu estava falando no início, em que tu diz que não era China, não era égua e também não queria que o velho gostasse. Aí deixa eu ler mais um trecho aqui que tá bom demais isso aqui. Não precisamos ir longe. Quem de nós já não ouviu ou cantou junto? Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Aham, bem isso. Essas coisas quer o velho. Mas a gente não é coisa, a gente é gente. Esse trecho que eu tô lendo aqui é um texto que a Xana escreveu em 2017 e que causou uma repercussão tremenda por falar de algo que hoje talvez seja bem óbvio, né? Mas se eu escrevesse hoje, ia causar a mesma coisa. Tu acha? Acho. Não mudou nada? Não. Na visão das pessoas, em relação à tradição, acredito que não. E talvez essa seja a frase mais polêmica desse texto, porque é uma música que foi consagrada pela Berenice Azambuja. Pela Berenice, é verdade. Né? E a Berenice viveu momentos, eu entrevistei ela durante a pandemia, e na rádio, aqui no programa Galpão Crioulo, que eu tinha aqui na Rádio Gaúcha, e ela conta do episódio que ela foi cantar de vestido de prenda, que ela quis ir de bombacho, mandaram ela de vestido de prenda. Então, ela vivenciou muitas coisas em relação a isso, ao preconceito. Mas eu acho que a gente pegar o exemplo de uma música muito reconhecida para exemplificar parte daquilo que tu quer dizer, e às vezes esse recorte ser o que as pessoas pegam como mote para te criticar é muito delicado, mas é o que mais acontece hoje em dia. Então, assim, o que nessa frase pra mim? A gente tá colocando as coisas que o velho gosta, né? Não é que o velho não pode gostar de mulher, não Perfeito. é isso? Uhum. Mas a forma como a mulher é inserida dentro da frase que é o equívoco pra mim. E aí a gente não vai longe, né? Vai em outras músicas, como eu citei, já conversei com o Elton sobre isso, né? Do Não Chora Minha China Véia, quanto mais eu passo o laço, muito mais ela me adora. Então, assim, são metáforas que talvez há 20 anos funcionassem e não tivessem o significado, né, literal que a gente entende hoje. Acho que a gente acordou também, né? Até nós mulheres, né? A gente cantava isso e talvez não se desse conta. Mas muito baile, dancei essas músicas cantando. Muito. E são músicas legais de cantar. Aliás, eu digo isso no texto. Da levada e tal, né? Só que assim, a gente entender, por exemplo, que a gente vive num país, num estado que tem um número de feminicídio absurdo. Que só cresce, né? Que só cresce. E não só o feminicídio, mas a violência psicológica, né? O abuso psicológico. E a gente sabe que isso tá na casa do vizinho. Sabe? Eu, há pouco tempo, vi uma situação com um vizinho. Então, tu achar que uma música, que a palavra de uma música não tem poder sobre isso, é muita inocência, sabe? Então, assim, existe pesquisa. Me lembro que na época que eu escrevi o texto, se estava revisitando as marchinhas de carnaval. Para entender que muitas músicas ali eram preconceituosas, abusivas até, então, havia um questionamento na época, nesse sentido, de revisitar, quer dizer, e o que me levou a escrever o texto, eu acho que isso é bem importante dizer, não foi uma música antiga, foi uma música nova. Eu tava gravando o Galpão, tava um grupo de guris, assim, de 20 e poucos anos, um grupo jovem, cantando uma música de sua autoria, que relatava o cara indo num baile, escolhendo a mais bonita, pegando pela cintura, botando no lombo do cavalo, levando pra casa. Eu digo, que mulher é essa? Que é um produto de, né, que tá numa vitrine, num baile, que o cara vai lá e escolhe, entende? Esse lugar, assim, da mulher ser um produto, isso é muito chato, né? Muito ultrapassado. E eu me lembro que na época teve gente que te criticou dizendo assim, por que tu não escreve do funk? Mas eu não trabalho com funk, gente. Exato. E outra, muitas mulheres dizendo assim, eu não me importo que me chamem de China. Porque China tem... Gente, eu sei o significado de China, eu estudei isso muito tempo. Mas não vem me dizer que hoje
tu chamar uma mulher de China é elogio. Entende? China é a mulher, talvez a figura mais importante dessa miscigenação do povo gaúcho, né? Porque ela é a indígena que foi abusada muitas vezes, né? Pelos portugueses, pelos espanhóis, no tempo de dominação desse lugar aqui, que nem nome não tinha, né? Talvez tenha sido quem pariu o Rio Grande. O gaúcho, né? E a gaúcha. Então, assim, mas não, a palavra China hoje não é um elogio. A não ser que ela esteja dentro de uma poesia de antigamente. Então, o que eu acho que as pessoas ficam muito… A gente começou antes de conversar aqui, falar sobre isso. As pessoas ficam na superfície que lhe convém do entendimento dos assuntos, né? Então, assim, eu acredito que a tradição precisa se movimentar. E a tradição, como já foi dito, né? Ela é uma invenção. Ela é uma invenção, porque alguém começou a fazer uma determinada coisa, que foi copiada por outras coisas, e foi passada adiante por pais, por filhos, por avós, e virou uma tradição. Então, alguém inventa isso num determinado tempo. Essa roupa que eu inventei daqui 100 anos, vão dizer que é tradição, entende? Mas alguém inventou. E alguém precisa reinventar, muitas vezes, essa tradição, quando ela não tem mais significado, quando ela não tem mais importância, quando ela não dialoga mais com a realidade de um tempo. Porque senão ela tá fadada ao esquecimento. E tu não enfrentou muitos problemas por causa desse texto? As portas não se fecharam pra ti? O Galpão perdeu um patrocinador em Uruguaiana. Eu tive um episódio muito interessante, que eu fui a Curitiba fazer um show. E eu tinha sido contratada antes do texto e o show era depois do texto. E a pessoa foi me apresentar no show e tal, e quase pediu desculpas pro público por ter me contratado. Nossa. E aí o show foi um arraso, assim, as pessoas me aplaudiram em pé e tal, e eu olhei pra trás, assim, e tinha um backdrop, assim, e no backdrop tinha uma foto de vários artistas, alguns que já tinham passado, outros referentes, tava uma foto da Mercedes Sosa. E eu digo, tá, agora tu vai me ouvir. E aí fiz um discurso falando sobre as mudanças e sobre o que aquela pessoa que estava ali significava como artista, a importância do papel do artista no palco para fazer as pessoas pensarem, para transformar. E aí cantei Todo Cambia, que é uma música que tá no meu show até hoje, que fala justamente sobre isso, Dá né? pra cantar um trechinho, não? Ela tá me pegando hoje. Tá, se não der, não, é só dizer. Eu tô ótima porque eu tô representando uma boa parte da música que diz assim… que fala da mudança dos cabelos, né? A gente vai mudando, porque eu não pintei meu cabelo, tô com cabelo branco. Cambia lo superficial, cambia também lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia, todo cambia. Por aí vai. Depois não diz, porque eu sou tua fã, entendeu? Tu diz, não, porque a gente estudou junto. Não é, olha só que coisa linda, maravilhosa. E vamos aproveitar para falar da Mercedes Sosa, né? Por que favor. foi muito importante na tua trajetória. Tu conheceu ela, conversou com ela. Conta como é que foi essa relação com a grande Mercedes Sosa. Foi o Borges, né? Luiz Carlos Borges. Sabe que a minha mãe teve um sonho, logo que eu vim morar em Porto Alegre, que quem me dava a oportunidade, que ela via eu no palco com Borges. Coisa de mãe, né? Eu até me arrepio, assim, quando eu conto essa história. E foi, de fato, o Borges que me estendeu a mão, assim, pra atividade de cantar, né? Luiz Carlos Borges, que faleceu agora faz pouquíssimo tempo. 2 anos, 2 né? anos, nos deixou. Parece que é mentira. E, enfim. Enfim, e ele te levou até a Ele me Mercedes. levou até a Mercedes, assim, ele foi pra… O Borges era esse andarilho musical, né? Ele ia… Tinha esse desprendimento. Eu vou pra Argentina passar um mês lá e… aprender um pouco, tocar um pouco, as oportunidades vão aparecer. Nós fomos a Cosquim, ele me convidou para ir, ele passou um mês, ia passar um mês lá assistindo os festivais de folclore e fazendo contatos. Quer ir junto? Quero, vou. Tu paga teus custos. Tá bem, vou. Quantos anos tu tinha? 27. Tá. E aí eu recém tinha saído da Rádio Rural e tava nessa fase, vou me dedicar só à música agora. E aí fui… E aí chegamos em Cosquim, ele ficou num hotel lá e eu fui para um alojamento onde estava o pessoal da província de Neuquén, que é uma província bem ao sul da Argentina. E o festival de Cosquim, assim, tem o palco principal e ao redor acontecem as penhas. Como se fossem shows menores, né? E aí ele ia tocar na penha de Neuquén, da província de Neuquén.
E aí ele me liga, não me lembro se eu tinha celular, enfim. Não me lembro mesmo, acho que tinha. Mas devia pagar uma fortuna pra ligar naquela, 2007, né? E aí eles assim, te arruma que nós vamos jantar com a Mercedes. E aí? Eu disse, tô te dizendo, vai lá te arrumar correndo que eu vou te esperar, tu tem 15 minutos pra estar aqui. E eu fui correndo, eu me lembro assim, correndo até o alojamento, peguei, troquei de roupa, acho que nem banho não tomei. E fui. Aí tu botou uma dessas tuas roupas aí? Guria, era um calor de 40 graus, sem chance de botar uma ruana, não tinha condição. Acho que eu tô de jaqueta jeans, eu tenho essa foto. Assim, Sério? eu, o Borges e ela, assim, sentadinho. Eu tinha 27 anos, imagina. E aí, fomos, ela tava numa pousada, em La Falda, que tava fechada pra ela, assim, a pousada. E aí, nós sentamos, assim, num pátio e tal. E eu sentei ao lado do Fabian, que também faleceu, o filho dela. E ela sai de uma porta, assim. Eu não sei, eu já não sei se isso eu criei na minha memória, porque tem isso, né? Às vezes a gente vai criando, mas essa memória, assim, dela vindo, caminhando, pra sentar, e o Fabiano. E eu comecei a chorar, assim. Ele dizia, tranquila, tranquila. Tranquila, porque é tua mãe, né, Fabiano? Tipo, tu vê ela todos os dias. Pra mim era uma aparição, assim, era um troço inacreditável, porque eu escuto a Mercedes, assim, a Mercedes é presente na minha vida desde os meus primeiros anos de vida. Assim como eu tenho para os meus filhos a presença dela, sabe? Eu tinha para mim da minha mãe, do meu pai. Me lembro de ter saído, ter ligado para minha mãe, ter ligado pro meu tio, que foi quem deu os discos para minha mãe da Mercedes e tal. E aí nós tivemos uma conversa, eu e ela ali. Eu sentei, ela pediu que eu sentasse ao lado dela. O Borges me fez cantar para ela, eu quase morri de vergonha. Tu cantou pra Mercedes Sosa assim, a capela, como aqui? Não, o Borges tocando acordeon. Não. Bom, pelo menos tinha um acompanhamento de luxo. Não, nós éramos uma dupla lá. Ele tocava e eu cantava também, assim. Nós fazia até show, nós fazia assim, só de acordeon e voz. E o que tu cantou pra Mercedes? Cantei a música que eu gravei no meu primeiro disco do Marenco. Botei um vistaço na tropa e reponte, bombeei o horizonte de um verso campeiro. Uma música bem gaúcha, assim. E aí? E aí ela me fez sentar ao lado dela, falou que ela gostava de comer milanesa, não tava deixando ela comer. Que ela sentia saudade da Elis. Ela recém tinha conhecido a Maria Rita. Ia fazer show com a Maria Rita em São Paulo, organizado pelo Borges, esse encontro, assim. Me falou no Milton Nascimento, que o Milton era meio temperamental e tal. Comentou coisas assim, como se eu fosse uma amiga, entendeu? Ela contando assim. E aí ela me disse, e eu sempre conto isso no show, se tu foi no show, tu ouviu eu dizer isso. Já fui em vários. Que é algo que, assim, muitos anos depois passou a ter significado pra mim, que era a importância de estar no palco. Ela me disse, tu é cantora, tu tem a consciência, cada vez que tu estiver num palco e alguém estiver te ouvindo, da responsabilidade que tu tem, do compromisso que tu tem de ter uma pessoa e da oportunidade que tu tem naquele momento. Então, eu acho que a Mercedes representa muito isso, assim, de esse ensinamento da capacidade que o artista tem realmente de usar a sua arte como um instrumento. E eu passei anos e eu acho que eu realmente só me dei conta disso depois que eu me tornei mãe. É sabe? mesmo? Por quê? Porque muda a tua visão do mundo, do teu trabalho, do teu tempo, sabe? De tudo, muda a visão. Tu vai fazer assim, vou tomar esse café. Será que eu deveria tomar café? Cafeína, quantos cafés eu já tomei hoje, né? Porque eu preciso ficar viva, sabe? Sei. Então tudo tu questiona de uma outra maneira. Depois que tu tem filho. Do que eu tô dizendo aqui, assim. A responsabilidade do que eu digo é outra. Ela tem outro propósito. Porque a vida da gente passa a ter outro propósito. Então, assim, cada coisa que eu falo no palco, muitas músicas, quando eu fiz o texto, eu recém tinha tido o Gonçalo. Né? O Gonçalo nasceu em setembro de 2016. O texto eu acho que é de fevereiro. 17, isso, fevereiro de 17. Bem início de 17. Tipo, eu me lembro que eu postei e saí de férias, as piores férias da minha vida. Eu saí da capa do Globo, né? O Globo veio fazer uma matéria aqui pra entender o que era que eu tinha dito. Que tinha China. O que tinha incomodado tanto que eu tinha falado. Então, realmente, assim, pós-maternidade, isso foi muito dessa consciência materna mesmo, sabe? Isso te fez uma artista mais completa. Sem dúvida. A maternidade transformou. A maternidade atípica ainda mais, né? Porque eu tenho um filho autista, o Francisco. Então, assim, depois tive uma filha mulher. Então, sabe, assim, tudo veio ressignificando esse lugar da arte na minha vida. Da palavra, né? Porque eu acho que a comunicadora e a artista às vezes se confundem. Porque é uma forma de comunicar, né? Cantar, sem dúvida nenhuma.
Então, isso, assim, então esse aprendizado dela. Então, esse foi o meu momento como fã. E depois o momento como artista de poder cantar com ela era como se não tivesse ninguém na plateia. Era eu e ela e ninguém mais, assim. Como é que foi? Quando é que foi isso? Foi logo depois? Foi logo depois, foi em Cachoeira do Sul, em agosto daquele ano. E ela em Porto veio, Alegre também, não? E em setembro em Porto Alegre. Tu cantou nas 2 vezes com ela? Nas 2 vezes. E tu sabe que esse de setembro eu não tenho nenhum registro. Em Cachoeira do Sul? Então se alguém aí de Cachoeira Não, de Cachoeira tenho um vídeo, meus irmãos foram pra lá gravar. Perfeito. Mesmo sem saber se de fato aquilo ia acontecer, sabe? Não estavam acreditando. Não. Me lembro que eles estavam filmando, estavam num longa-metragem, não me lembro qual, e tipo assim, pegaram uma câmera emprestada, foram lá, tem esse registro no YouTube. E aí, depois teve esse show em Porto Alegre e eu me lembro que era o mesmo dia que eu tinha show no Harmonia. Então eu fui lá, cantei e saí correndo porque eu tinha show no Harmonia. Nossa. E aí eu não tenho nenhuma foto, nenhum vídeo desse que foi na URGS, que foi o último show dela em Porto Alegre. No Salão de Atos da URGS. Isso. Então Então vamos se ver. alguém tiver esse registro, por favor, me chama, me manda. E foi tu tremeu assim? Ficou nervosa? Como é que foi esse momento? Óbvio, mas também assim, eu acho que o dia que não tiver mais nervosismo pra subir no palco é porque não tem mais Tu tem graça. até hoje, sempre? Tenho, sempre. As 2 primeiras músicas, a mãozinha treme no microfone. Sempre, sempre. Porque sempre tu não é a mesma naquele dia que tu era ontem, a tua voz não é a mesma, o público não é o mesmo, o palco não é o mesmo. E muda quando é num palco como o Teatro São Pedro, onde eu já te vi, muito. Como agora há pouco no Teatro Simões Lopes Neto, que é o grande teatro do multipalco, muda? Muda muito. O teatro, ele tem uma coisa... Tem uma aura diferente, assim, o teatro tem essa coisa do silêncio, sabe? A pessoa tá ali, de fato, pra te ouvir, a acústica, tem toda uma aura diferente o teatro, eu acho, assim. Legal. Um compromisso diferente. Do que tu tá, às vezes, fazendo show numa festa. É muito diferente. Muito. Ou num evento, tipo... outra proposta, outra proposta. Rodeio, alguma coisa muito diferente de estar dentro de um teatro. Muito. Mas falando em Teatro São Pedro, Teatro Simões Lopes Neto, eu queria introduzir Porto Alegre nesse assunto. O que Porto Alegre significa pra ti, pra tua carreira? Porque tu é uma guria do interior, né? Sou. Que se criou em um monte de lugares. Talvez por isso também compreenda tão bem esse universo, né? Tu já morou em quantas cidades, então? Tá com tempo, deixa eu contar. Eu nasci em Montenegro, meus pais moraram em Horizontina, Panambi, Palmeira das Missões, Alegrete, Cruz Alta e Santa Cruz. Nossa! 7 cidades. E aí depois veio pra Porto Alegre. E na verdade Porto Alegre é muito interessante, tu deve ter sentido isso também, que a gente vem pra Porto Alegre sempre com aquela intenção ou aquela imaginação de voltar pra casa, né? Então os teus pais moram, por exemplo, em Santa Cruz. Quando eu vim morar em Porto Alegre, os meus pais moravam em Santa Cruz. Sexta-feira. Onde é que tu vai sexta? Sexta eu vou pra casa, né? Exato. Então tu vai sexta e volta domingo de noite no ônibus. Nos encontrávamos todos na rodoviária de Santa Cruz. E aí tu sempre tá com aquela imagem de voltar pra casa. Esse coração interiorano que sempre te leva de volta para o teu lugar. E aí foram passando os anos e eu me dei conta que Porto Alegre é a minha casa, é a cidade que eu mais vivi. Eu vim para cá com 16 anos, eu tenho 45. Então, já é porto-alegrense. Os meus filhos nasceram aqui. Os meus filhos são porto-alegrenses, o que às vezes pra gente pode até soar algo estranho. Como assim meus filhos são porto-alegrenses? São porto-alegrenses. É a cidade que eu escolhi pra viver, né? E a minha carreira, de fato... Aconteceu aqui. Começou aqui. Uhum. Tanto a de comunicadora... Não, porque eu, na verdade, antes de chegar em Porto Alegre, eu não cantava profissionalmente. Eu não cantava, nunca cantei profissionalmente. Só criança e tal, lá com a Vitória Régia. Mas até então, a música era um lazer, ou parte dessa coisa de ser prenda, mas isso era parte do lazer da minha vida, não era profissão, trabalho. Né? Então, a profissional, Xana, tanto a cantora quanto a comunicadora, quanto a mãe, são de Porto Alegre. Nasceram em Porto Alegre. E qual é teu bairro em Porto Alegre? Onde é que tu te sente em casa? Zona Sul. Zona Sul. Zona Sul também tem uma cara de interior, Zona Sul de Porto Alegre, não tem? Tem algumas ruas bem arborizadas, casas. Eu morei 11 anos no Bonfim, que eu acho que também era um reduto de quem vinha estudar em Porto Alegre, né? Tinha essa coisa assim de estar perto dos ônibus. E aí, e olha a loucura, meu pai tinha comprado um apartamento. Nós éramos criança, já pensando em quando a gente viesse estudar em Porto Alegre. Nós somos 4 irmãos, estudamos os 4 aqui.
Eu tenho 2 irmãos que também trabalham com comunicação, são publicitários, trabalham com cinema. E um que tá construindo o nosso futuro, que é engenheiro. Ah, pronto. Tinha que ter um aí, eu sério. Um sério. E aí, depois do Bonfim, eu fui me encaminhando pra Zona Sul, sabe? Morei na Praia de Belas, meu primeiro apartamento sozinha. Depois fui pro Menino Deus, do Menino Deus pra Tristeza, da Tristeza pra Belém Novo. Então, e sempre buscando, de fato, essa cara interiorana do bairro que eu morava, assim. E Belém Novo é super interior, né? Tu tá perto do Guaíba lá? Tô, bem pertinho. Te inspira o Guaíba pra… Tu compõe, Xana? Não, bom, não posso dizer que não componho, porque já fiz algumas músicas. Mas tô destravando. O Peitaço é parte dessa… Ah, pois é, temos que falar do peitaço também. Né, Peitaço aqui da composição. Que começa que o conceito é incrível, né? E o da peitaço composição. vem como uma ação pós-crítica. Ah, entendi. Daquele artigo lá de 2017, nasce uma tentativa de… Bom, vamos trazer as mulheres pra baila. Primeiro, por que a gente, né… teve uma gestão de crise, né? Porque a gente perdeu um patrocinador em Uruguaiana, a firma me chamou pra gente conversar, me fez jurar que quando eu fosse escrever outro texto polêmico, eu avisasse antes. E aí, por que as mulheres são retratadas dessa maneira equivocada? Porque não são as mulheres que se retratam. Nós não temos compositoras mulheres, não enche uma mão. E quando são, geralmente são melodistas, né? Tu vai encontrar uma ou outra em algum momento dos festivais, geralmente uma poetisa que trabalha mais com poesia, que acabou se arriscando, tipo a Jurema Chaves, eu acho. Mas não é algo comum. Bom, e por que as mulheres não compõem? Boa pergunta, por quê? Não descobri até hoje. Mas há fortes indícios, né? Quais? De um mercado já estabelecido pelos homens, de uma forma estabelecida de composição, né? De um olhar masculino sobre uma cultura que é baseada em cima da figura masculina. Então, as mulheres sempre restavam as canções de amor, mas canção de amor não é uma canção gaúcha, sabe? Uhum. Então, assim, muita coisa, são muitos porquês, não é um só. E aí o peitaço surgiu pra dar holofote, pra jogar luzes sobre essas mulheres que estão cantando. Pra instrumentalizar essas mulheres. Primeiro pra entender justamente, né? Eu me lembro que na primeira edição… explica um pouco pra quem tá nos ouvindo, nos vendo e nunca ouviu falar do peitaço. O peitaço se chama Peitaço da Composição Regional, Acampamento e Oficinas. E às vezes as pessoas dizem, ele é uma resposta à Barranca. Não, não é uma resposta à Barranca, que também, para quem não sabe, é um festival fechado para homens. E eu não tenho nada contra a Barranca, eu acho que não há porquê… Tem espaço para todo mundo. Tipo assim, não tem porquê. Por que os homens não podem fazer um evento só para eles? Entende? Claro. Essa coisa da proibição foi algo que também foi se construindo, assim, de entender a Barranca como proibitiva. O peitaço também não é um lugar para homens, entende? Porque ele é um lugar da intimidade feminina. E aí ele nasceu para entender, primeiro, por que as mulheres não compõem e, de alguma maneira, criar um ambiente onde isso se propusesse de uma maneira livre, sem amarras, sem olhares, né, sem proibitivos, e trazendo pessoas que instrumentalizassem a nós para que a gente pudesse compor. O que significa isso? Trazer oficinas de música, oficinas de poesia, oficinas de escrita, para que esse ambiente também que acontece numa fazenda, a gente acampa, não tem homens, o peitaço só os filhos. É sempre em lugares diferentes? Não, sempre na minha fazenda. Na tua fazenda? Onde? É município de Júlio de Castilhos, 30 quilômetros de Santa Maria. E como é que tu junta essa mulherada aí? Tu convida? São convites, na primeira edição assim uma convidou outra, né? Daí virou um grupo. Aí todo ano a gente aumenta os convites. Tu me convida assim. pro ano que vem? Claro, já tá convidada. Então tá, ó. Já teve uma Depois colega… vocês vão ver na minha coluna em 0 hora, mas você tem que esperar pro ano que vem. Que teve agora, sim, a Karina Dalla Valle, não é? Karina que acompanhou. Foi não, lá. O peitaço é incrível, incrível. Mas e aí, continuando, E eu queria ter te aí, interrompido. assim, a primeira edição foi muito, assim, catártica. Porque a gente sentou… Que foi em que ano? Foi 2019. 19. Ou seja, 2 anos depois do texto, né? E aí, a gente sentou ao redor do fogo de chão. A primeira noite é sempre essa noite de apresentação, de contar histórias. E a gente ouviu, assim… A minha geração, e são 3 gerações, quase 4 convivendo juntas. Tipo, a geração das primeiras, tipo a Nair Terezinha, que foi a primeira mulher a pisar no palco da Califórnia, cantando sozinha. Foi a Nair, ela tá lá. Que legal, Xana. A Auristela, a Loma, a Fátima Jimenez,
tá a minha geração, eu, Annalise, Su Paz. A Su já é da geração depois da minha, Su Paz. E aí depois tem as gurias mais jovens, a Bibiana, a Maria Alice, sabe? Tem 4 gerações de cantoras. E aí a gente, ouvindo as histórias dela, eu tava junto quando compuseram essa música, mas meu nome não tá lá naquela música, sabe? Pra mim era só interpretar. Então são várias coisas. E a gente foi tendo essas oficinas, essa oportunidade de explorar a capacidade compositora. Por que eu não componho? Eu não sei te dizer. Porque talvez eu vá escrever uma poesia, escreva uma notícia de jornal, eu sou muito mais da prosa. Tá na hora, hein? Depois de Canto de América, quem sabe? Então, o Canto de Interior, que é a música que deu nome ao meu álbum anterior, é uma música minha. Ah, é tua? Então. Só que ela é uma melodia que me baixou assim um dia, num banheiro de festival. Eu gravei no celular e fiz junto com o Zelito e o Paulinho Goulart. Então a letra, ela foi surgindo conforme a melodia. E tu toca violão? Não toco nada. A melodia saiu assim? Saiu. Tipo assim, até parecia uma música instrumental, sabe? Uhum. E aí a gente colocou a letra, um jogo de palavras, assim, que fala das coisas do interior. Tá, mas volta lá pro Peitaço. Então, agora, a última edição aconteceu agora há pouco. Fim de semana passado. E foram 30 mulheres. 30 mulheres. E como é que tá o cenário hoje, assim? Porque começou lá em 19. Bom, vamos lá, foi uma resposta, talvez, àquele momento daquele texto. Depois ele vem vindo. E agora? Nós estamos em 2025, né? Se passaram alguns anos. Tem muito mais mulheres, eu acho. Tem muito mais mulheres. Eu acho que tem essa coisa do arriscar. Ainda não se classificam tantas músicas em festival, mas se classificam. Eu falei na Su, por exemplo, agora. A Su é uma que vai lá e assina, eu sou cantora e compositora, sabe? Isso também já é algo muito importante. Da gente se reconhecer como compositora. Por isso que eu te disse agora, não, eu sou compositora. Eu fiz uma música pro meu filho, né, pro Francisco. Claro, é verdade. Menino Azul de Amor, um poema que eu escrevi sentada, assim, numa recepção de clínica, esperando uma terapia. Agora fizemos uma, eu, a Loma, a Luísa Gomes e a Mariana lá, que os meus filhos vieram cantando a música. É mesmo, hein? Então… Loma Pereira. Loma ganhou um baita prêmio agora, recentemente. Também foi uma das precursoras, né, dos festivais nativistas. Eu tenho uma carta que a Loma me escreveu quando eu tinha 13 anos, me chamando de colega. Ah, que legal. Tu imagina. Então o Peitaço, assim, eu acho que ele já cumpriu um papel, segue cumprindo, de a gente se arriscar, de a gente assumir esse lugar e se permitir assinar como compositora. Vejo muito mais meninas participando dos festivais, não só como intérpretes, que ainda somos poucas, mas como instrumentistas, como letristas, como melodistas, como arranjadoras. Sabe, dando a cara a tapa, assim, porque eu tenho um grupo de pessoas pra dizer que eu sou, que estão aqui me apoiando. Tu pertence a algum lugar, né? E eu não tô sozinha, né? Eu acho que isso é importante. E eu acho que uma coisa bem importante, Ju, assim, porque os meus questionamentos, eu sempre fui uma pessoa questionadora, é da minha natureza. Eu nunca fui uma pessoa acomodada, eu gosto do novo, eu acho que a gente tem que mudar. Mas eu não saí daqui, sabe? Eu não saí de dentro desse universo, eu não fui buscar transformação fora, falando para as pessoas que concordam comigo. Muito antes, pelo contrário. Eu tô aqui dentro. E isso me fez perder show. Isso me fez as pessoas não acharem que eu sou mais uma cantora gaúcha, sabe? Mas não tem problema. Eu pago o preço de estar aqui dentro desse universo da música regional, sendo mulher, sendo questionadora, ocupando esse lugar de dizer, vamos repensar isso aqui. E eu posso estar errada, mas eu acho que tu atrai também olhares… assim, admirados de homens. Porque tem muita gente fazendo música regional e tal, que tem uma visão mais atual de tudo isso, acho e que sim. Percebe as coisas. Eu acho que isso te valoriza como mulher, como cantora, como artista. Sem dúvida, acho que sim. Acho que a grande maioria ainda das pessoas que consome, né, a música regional e participa de algo mais tradicional, assim, tem muito… Pra tu ter uma ideia, quando eu tava no galpão, tinha e-mail falando do meu decote, do tamanho do meu brinco, do meu batom vermelho. Todo fim de semana tinha. Então, e eu acho que por muito tempo a minha presença incomodou muita gente.
Mesmo? Mas ao mesmo tempo também trouxe um olhar das mulheres, né? De alguém que se veste bem, que tem uma... Não, sem que lançou dúvida, moda. sem dúvida. E que abriu também essa coisa de incluir pessoas gaúchas que não se identificavam. Não, mas com isso aqui eu me identifico. Ah, se eu usar essa ruana, eu tô... Tu entende? Claro. Porque muitas vezes a tradição afasta esse sentimento de identidade das outras pessoas, que são gaúchas tanto quanto eu, que têm os mesmos costumes reais, entende? E essa coisa também de fazer parte do Galpão Crioulo, depois de 30 anos, ele ser apresentado só por homens, por mais que sempre tenha tido mulheres intérpretes no programa, tu ligar a TV e todo domingo ter uma mulher é algo muito emblemático, muito significativo, até porque o nome Galpão Crioulo faz referência a um lugar da estância que era proibido para as mulheres. As mulheres não podiam entrar no galpão. Por isso também o peitaço acontece dentro de um galpão, ao redor de um fogo de chão, porque esse ambiente não era das mulheres. As mulheres ficavam na casa grande, as mulheres ficavam com a sua arte dentro de uma sala para conseguir marido. E olhe lá. Né? E eu até estava conversando com o Gunther, que é historiador e tal, e ele falando, Xana, eu vou te dar vários fatos históricos para te mostrar o porquê as mulheres não podiam fazer poesia, fazer música. Porque mulheres, quando ocupam esse lugar, elas mexem com a história, sabe? Elas criam guerras, evitam guerras, né? Elas trazem os fatos à tona. Elas não deixam as coisas na escuridão, né? Então, assim, eu acho que tem muitos porquês, né? Voltando à tua pergunta anterior, em silenciar as mulheres nas suas manifestações artísticas, no seu pensar, no seu expressar, porque vem muitos questionamentos. A gente sabe, né? Até hoje. Muitos dos questionamentos da nossa vida, da nossa emoção, do nosso psicológico, da nossa saúde mental, são as mulheres que trazem à tona, né? Então, eu acho que isso é bem importante. O peitaço, assim, ele é mais um filho que eu tive, sabe? E que é um lugar para os filhos também. Porque isso é algo impeditivo, às vezes, para as mulheres fazerem coisas, né? Então, a gente tem uma programação para as crianças também. Ah, que legal isso. Lá. Olha, eu tô adorando esse papo. A gente podia ficar horas falando, mas já nosso tempo tá chegando no fim. Dá pra te pedir mais uma canção pra fechar? Ou tu vai me matar se eu fizer isso aí? Ou só uma estrofe? Sei lá. Vou cantar uma estrofe da música que nós fizemos no peitaço. Então. Boa. Agora? No peitaço agora? Agora. Então vai ser a primeira vez que vai ser... Vai. Ah, como é que é o nome? Vou cantar só um trecho pra ela não perder o ineditismo. Como é que é o nome da canção? O tema era a casa que me habita, o espaço que me habita. E vai ser gravado em algum momento? Sei. Ó. Vai, né? Então vai tá. ter que ser. Então, em primeira mão. Loma, vai ter que ser. Primeira mão do Perimetral Podcast. Se chama Milonga do Não Dito. Milonga, casa do não dito, silêncios e ruídos que me habitam, abriu profundo, íntimo da vastidão do infinito. Nem sei se cantei certo, mas é mais ou menos isso. Maravilhosa. Xana, muito obrigada, tá? Prazer enorme te receber aqui. Te desejo todo sucesso do mundo, mais do que tu já tem, né? Tem algum show agora previsto nos próximos dias? Quer fazer um convite aí? Que dia nós estamos? Agora eu vou com o Grande Encontro, esse baita projeto lá para Passo Fundo, né? Tenho muito orgulho de integrar o time que tá aí no Grande Encontro, esse projeto tão sonhado pelo Patinete, que fosse itinerante, que o Caetano tá levando adiante, o filho, né, o Caetano dos Anjos. Então a gente vai a Passo Fundo, depois vai em setembro para as Missões, né, para São Miguel. Eu tô aí às vésperas também de Expo Inter, com muita programação, Semana Farroupilha que vem cheia de coisas. O Canto de América, a gente tá aguardando esse show mesmo para teatros, para locais diferentes. Eu sigo com o Canto de Interior, com show para eventos, assim, tenho vários, faço muito eventos corporativos, então tem muita coisa pela frente nesse sentido. E eu quero fazer um convite, se tu me permite, para que o pessoal visite o meu canal lá do YouTube. Claro. Que eu tive que fazer um canal novo, e é nesse canal novo que estão as músicas do show Canto de América, que foram gravadas no Teatro do Bourbon Country, aqui em Porto Alegre. O endereço é youtube.com/Xana Miller Cantora, esse é o canal oficial, agora por mais que tenha um outro que se chame oficial.
E as músicas estão lá e curtam, compartilhem, botem na tua playlist aí e tal, que tá muito legal esse Já show. vou seguir, então. Tá? Vai Obrigado, lá. tá? Obrigada eu. Beijo. Sou tua fã também, amiga. E beijo pra vocês. Até a próxima semana. Tchau.